A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Esse é o nosso curso de inclusão no Ministério Infantil. Estamos falando sobre deficiências sensoriais e principalmente da deficiência de fala. Essa é a nossa aula de número 3. Se você ainda não assistiu a parte 1 e 2 dessa aula, assista. Nessa aula de número 3, a nossa proposta de aprendizagem é falarmos sobre estratégias de ensino para crianças com deficiência de fala. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe o teu comentário no final dessa aula, diga se gostou, não gostou, o quanto essa aula foi importante para você. Tudo isso é importante para tornar nosso canal relevante e nós podemos abençoar outras vidas através do conhecimento. Nós estamos conversando sobre a deficiência de fala, já falamos o que é a deficiência de fala, o quanto essa deficiência de fala afeta a aprendizagem da criança, e agora nós vamos conversar um pouquinho sobre estratégias de ensino para crianças com deficiência de fala. Uma das grandes preocupações que nós temos é que quando nós falamos de inclusão, há uma visão errada sobre inclusão. As pessoas pensam que incluir é apenas colocar a criança com alguma deficiência no meio das outras crianças, mas é muito mais do que isso. A inclusão ela é algo muito maior do que apenas colocar a criança no meio das outras crianças. Nós já conversamos que a inclusão precisa da preparação das crianças, da preparação do pessoal do grupo do Ministério Infantil, mas principalmente a inclusão é feita através da adaptação das atividades para que essa criança realmente ela tenha o desenvolvimento, ela tenha a compreensão de tudo aquilo que está sendo feito e isso beneficia o seu desenvolvimento pessoal, o seu desenvolvimento emocional, o seu desenvolvimento intelectual, o seu desenvolvimento espiritual. Então nós precisamos de atividades adaptadas para a necessidade dessa criança, para que ela possa se desenvolver plenamente. Então, quando nós falamos dentro de estratégias de ensino, nós precisamos entender o conceito de aulas inclusivas. Pastor Rogério, eu nunca ouvi falar de aula inclusiva. O que é uma aula inclusiva? A aula inclusiva não é passar para a criança com necessidade especial algo diferente, mas é ensinar a mesma coisa de maneira diferenciada para essa criança, principalmente no nosso caso, para a criança que tem deficiência de fala. Então eu vou ensinar a mesma coisa, mas de uma maneira que venha facilitar a compreensão da minha criança com necessidade especial. Então o professor que quando ele vai preparar a sua aula bíblica, quando ele vai preparar um material de ensino ou o culto infantil, a liturgia do culto, ele vai procurar maneiras de facilitar a adaptação de forma que essa criança venha compreender melhor aquilo que está sendo transmitido. Então, uma aula inclusiva, guarde isso, é ensinar a mesma coisa de uma maneira diferenciada para facilitar a compreensão daquela criança com necessidade especial. Então, uma aula inclusiva, ela vai ter, primeiro, uma comunicação alternativa. Então, nós já aprendemos que a criança com deficiência de fala, ela tem dificuldade na comunicação pela fala. Então, eu vou buscar na minha aula comunicação de maneira alternativa. Quem sabe trazer um intérprete de Libras para estar ali falando em Libras com essa criança, usar a linguagem visual. Então, a criança não entende a linguagem falada, tem dificuldade com a linguagem falada, eu vou usar a linguagem visual, mas eu vou trazer uma linguagem alternativa que vai facilitar a compreensão dessa criança. Então isso é importante numa aula inclusiva, trazer linguagem alternativa. Outra coisa, buscar adaptar o material de ensino. Então, buscar material adaptado para que venha ajudar na compreensão do meu aluno.
Pastor, mas eu vou ter que comprar um material diferente? Não, muitas vezes com conhecimento você consegue fazer a adaptação do material que vai ajudar a tua criança com deficiência de fala. Então a aula inclusiva ela vai ter uma linguagem alternativa, vai ter um material adaptado para ajudar a criança no seu aprendizado, ela vai ter muitas vezes um intérprete de Libras. Então, muitas vezes, para que você consiga fazer a inclusão dessa criança com deficiência de fala, você vai ter que buscar um professor de Libras para te ajudar no Ministério Infantil, para ensinar a criança a linguagem de sinais e, ao mesmo tempo, treinar alguém que vai usar da linguagem de sinais para comunicar com essa criança. Então, vai ter um intérprete de Libras na sua aula. Outra coisa, vai ter atividades interativas. Nós já falamos que é importante a socialização das crianças com essa criança com deficiência de fala, então eu vou buscar atividades que vão promover essa interação. Então, uma aula inclusiva vai ter atividades interativas e vai ter também um atendimento individualizado. Então, eu preciso entender que essa minha criança com deficiência de fala, ela precisa de uma pessoa capacitada, de uma pessoa treinada que vai estar do seu lado, lhe auxiliando no desenvolvimento. Lembrando sempre que não precisa ser você. Eu sou o professor, então vou ter de fazer tudo isso. Eu tenho uma classe com 20 alunos e eu vou ter de fazer esse atendimento individualizado. Não, você vai preparar alguém, vai treinar alguém que vai se dedicar a ajudar essa criança a se desenvolver, a conhecer a palavra de Deus, a conhecer a Cristo, a realmente aprender aquilo que nós estamos ensinando, a ter uma vida cristã ativa, mas é necessário termos esse atendimento individualizado. Então, o primeiro passo para o aprendizado, a primeira estratégia para o aprendizado das crianças com deficiência de fala é fazermos aulas que são realmente inclusivas, que vão usar linguagem alternativa, que vão trazer material adaptado, que vai ter um intérprete de Libras para falar com as crianças, que vai ter atividades de interação social. Então, isso daí eu vou trabalhar e vai dar o atendimento individualizado a essa criança. Ponto 2, para que nós realmente consigamos alcançar essas crianças, para que elas possam compreender o amor de Deus, o ensino da palavra de Deus, é preparar pessoas para trabalhar com essas crianças. Nós precisamos entender que no Ministério Infantil, nós precisamos de pessoas com habilidades diferentes, com conhecimento diferente. Então é muito importante a preparação da equipe do Ministério Infantil para dar assistência a essa criança com deficiência de fala. Eu vou preparar a minha equipe. Nós precisamos entender que dentro da equipe eu posso trazer um conhecimento geral, que toda a equipe tem uma visão geral sobre o assunto e posso preparar pessoas específicas para dar o atendimento individualizado. Mas o importante é que a minha equipe seja preparada para trabalhar com essa criança com necessidade especial. Pastor, mas é uma criança só no meio de 30, de 40 crianças. Entenda, essa criança precisa ser amada, ser amparada, ser acolhida pelo Ministério Infantil. E se for necessário parar toda a equipe para treinar, para dar assistência para uma criança, faça isso, porque essa criança merece esse atendimento. Então, primeiro ponto, aulas inclusivas. Segundo ponto, preparar a equipe do Ministério Infantil para o ensino dessa criança. Como é que eu preparo? Com treinamento específico, então trazer conhecimento específico sobre a deficiência de fala. Outra coisa, buscar que a equipe desenvolva habilidade de comunicação alternativa. Então, se puder ensinar toda a equipe a falar a linguagem de sinais, a ter conhecimento da linguagem de sinais, isso é muito importante. Outra coisa, buscar com a equipe que eles busquem conhecer estratégias pedagógicas inclusivas que vão ajudar a criança a aprender.
Irmãos, o conhecimento é muito importante. O que você está fazendo é muito importante. Buscar conhecimento. Mas lembre-se, não é só parar. Ah, eu já tenho conhecimento, vou parar. Não. Existe conhecimento dia após dia. E eu vou buscar estratégia para ajudar minha criança. Outra coisa importante, parceria com profissionais da área da saúde. Então, trazer alguém da área da saúde que trabalhe especificamente com a deficiência de fala, para conversar com a equipe, para conversar com as crianças, para dar dicas. Às vezes eles vão ter dicas importantes. Tudo isso é importante. Então, as estratégias de ensino para crianças com deficiência de fala começa primeiro com aula realmente inclusiva. Segundo, com uma equipe do Ministério Infantil totalmente preparada para isso. E por terceiro, algumas estratégias que podemos usar. Primeiro, a comunicação deve ser em sala de aula de forma clara e direta. Então, se comunique de forma clara e direta. Algumas crianças elas vão ter dificuldade de entender. Então, muitas vezes você vai ter de se dirigir àquela criança que tem a deficiência de fala e buscar ser o mais claro e direto para que ela possa compreender. Outra coisa importante, use recursos visuais, abuse dos recursos visuais. Lembrando da linguagem alternativa, a linguagem visual é outra linguagem muito importante para atingir as crianças com deficiência de fala. Então, abuse na sua aula dos recursos visuais. Ilustre aquilo que você está ensinando, traga visualmente aquilo que você está procurando passar, os conceitos, porque isso vai facilitar a aprendizagem dessa criança. Outra coisa, adapte as atividades, então faça adaptação nas atividades. Lembre sempre no momento de preparar sua aula, eu tenho uma criança com necessidade especial. Qual seria a melhor maneira de eu atingir essa criança, de eu alcançar essa criança, dela realmente entender aquilo que eu quero passar para ela? E eu vou fazer adaptações nas minhas atividades. Outra coisa, ofereça atendimento individualizado. Treine alguém para estar do lado da criança, para dar assistência a essa criança. Irmãos, inclusão é um ato de amor, de paciência, de perseverança. Então, tudo isso é demonstrar para essa criança, olha, você é importante, nós te amamos e nós temos alguém que vai te ajudar a conhecer a palavra de Deus, conhecer a Jesus. Outra coisa importante, busque recursos tecnológicos, a tecnologia assistiva. Tem muitos recursos tecnológicos hoje que podem ajudar a tua criança com deficiência de fala a se desenvolver. E por fim, busque sempre o aperfeiçoamento contínuo. Lembre-se, existe uma criança no meio do grupo de crianças que precisa de uma atenção especial, precisa da sua dedicação, do seu amor, do seu carinho, e tudo isso é importante. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 98235 2607. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Agora faça um comentário do quanto essa aula abençoou a tua vida. Convide outros para participar desse curso. Se você está assistindo essa aula e não faz parte desse curso, aqui tem toda a informação para você fazer parte desse curso de inclusão no Ministério Infantil. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Amém.